Oi, gente. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de história que nós já vimos no vídeo anterior. No vídeo anterior, eu falei para vocês a respeito do surgimento dos governos totalitários, né? A Primeira Guerra Mundial e a crise de 29 deixaram marcas bem profundas na Europa, muitos problemas financeiros, e isso acabou acarretando sobre a propagação de ideias socialistas, e a elite passa a formar partidos que tentem conter o avanço desse tipo de ideia socialista. Nós falamos sobre o fascismo na Itália, como que Mussolini chegou ao poder, e na videoaula de hoje nós vamos falar a respeito do nazismo, que se destacou na Alemanha na figura de Adolf Hitler. Então vamos lá. Gente, se a situação na Itália já não era fácil, vocês imaginam a situação da Alemanha. A Alemanha foi o país considerado o grande culpado da Primeira Guerra Mundial ter acontecido. Vocês acompanharam todas as cláusulas, todas as punições que a Alemanha sofreu no final da Primeira Guerra com o Tratado de Versalhes. Ela teve duras indenizações em dinheiro a pagar aos vencedores, exército reduzido, a produção de armamentos teve que ser modificada também, sem contar no território que foi atacado, bombardeado, as perdas humanas, enfim. A Alemanha foi o país que, sem sombra de dúvidas, mais sentiu os efeitos da Primeira Guerra e também da crise de 29. Mas por que a crise de 29 foi sentida com mais força pelos alemães? Porque com o final da Primeira Guerra, a Alemanha acabou aceitando o empréstimo de capital dos Estados Unidos. Então, naquele momento, Estados Unidos estava ajudando a Alemanha a se reerguer. Então, economicamente falando, era o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. A Alemanha comprava mercadorias americanas, pegava dinheiro emprestado. Então, quando a crise veio, foi a Alemanha que sentiu os principais efeitos dessa crise. Então, foram duas bombas seguidas uma da outra. As imposições que foram colocadas no Tratado de Versalhes, em 1919, e também agora a crise de 29. Então, você imagina como que a sociedade alemã está nesse momento. A população passando fome, a grande maioria desempregada, e muitas famílias até desfalcadas mesmo, porque vários membros morreram durante a guerra. Então a situação está caótica. E isso deu abertura para a propagação das ideias socialistas. Tá vendo como que a história se repete? Muito parecido com o que você viu lá na Itália também. E na Alemanha vai acontecer a mesma coisa. Vai surgir um partido que vai ter como proposta um governo forte, controlador, que vai impedir a propagação desse tipo de ideia socialista. Então vai ser formado um partido chamado nazismo, e ali dentro a elite alemã vai se reunir esporadicamente, discutir sobre vários assuntos, e quem vai se destacar ali dentro é Hitler. Hitler, assim como Mussolini, foi um soldado durante a Primeira Guerra Mundial, e agora ele vem aflorando como um líder político. A Alemanha era um império nesse período, mas ele vem propagando e fazendo várias campanhas para que uma república fosse proclamada, mas não é uma república democrática, gente, não se esqueçam disso, tá? A democracia não é um forte de um governo totalitário, pelo contrário, o governo totalitário ele é controlador e ele é manipulador, e é isso que Hitler acreditava que iria salvar a Alemanha dos problemas que ela estava enfrentando. Então Hitler tinha um poder de persuasão, de convencimento muito grande. Ele vai se destacar dentro do partido, e lá por volta de 1923, 1924, Hitler já se achava forte o suficiente para tentar dar um golpe e subir ao poder. Então ele, juntamente com os membros do partido nazista, fazem uma caminhada sobre algumas cidades alemãs, e ele tenta tomar o poder, porém sem sucesso.
ainda não era o momento. Ele havia crescido muito, mas ainda não estava na hora. Hitler foi preso por conspiração, ficou algum tempo preso. Ali dentro ele escreveu, dentro da prisão, ele escreveu um livro chamado Minha Luta, onde ele escreve tudo o que ele pretendia colocar em prática no dia finalmente que ele conseguisse subir ao poder. Então ele foi paciente, ele soube esperar, mas ele não se apagou nesse período, pelo contrário, ele continuou aí propagando e divulgando suas ideias. Anos depois, Hitler vai ser convidado a ocupar o cargo de chanceler, que era uma espécie de cargo de primeiro-ministro. Olha como que a história dele e de Mussolini se cruzam na história, porque são muito parecidas. Ele, então, vai conseguir aquele degrau que ele tanto esperava para depois acumular os poderes em suas mãos. Depois do cargo de chanceler, que ele foi nomeado porque ele era a pessoa que mais havia se destacado dentro do partido, ele vai passar a acumular plenos poderes e aí sim vai implantar o governo totalitário que ele tanto desejava e que ele já havia até registrado no seu livro, que as pessoas passaram a ter conhecimento um tempo depois. Inclusive, dentro da prisão, que ele vai desenvolver a suástica, que é esse símbolo aqui do partido, que depois ficou muito famosa nos campos de concentração que foram criados. Falar em campo de concentração, por que isso é muito forte quando a gente fala de Hitler? Porque Hitler tinha o sonho de transformar a Alemanha num grande império. Ele falava que ia formar o Reich, que era um território rico, próspero e muito poderoso. Só que para isso, Hitler dizia que todos os seres considerados inferiores deveriam morrer. Então ele passa a colocar em prática uma campanha sistemática de morte. Ele passa a perseguir grupos que ele considerava que atravancavam o progresso. Grupos que ele dizia que prejudicavam o progresso alemão. E quem eram essas pessoas? Deficientes físicos, deficientes mentais, testemunhas de Jeová, afrodescendentes, homossexuais, ciganos, judeus principalmente. Essas pessoas passaram a ser perseguidas, presas e mortas, porque, segundo ele, a Alemanha só iria alcançar o progresso quando fosse criada uma raça pura, uma raça somente de privilegiados. Então ele passou a criar campos de concentração, eram campos de trabalho, onde essas pessoas passaram a ser levadas. Lá elas trabalhavam até a exaustão, a comida era muito fraca e muitos depois acabariam sendo mortos, tá? De todos esses campos que foram criados, o grupo que mais sofreu e que mais foram registradas mortes foram o grupo dos judeus. O Hitler tinha uma perseguição muito forte com esse grupo, por achar que era um grupo sujo que manchava a história dos alemães. Na página 10, está falando um pouco sobre esse antissemitismo. O antissemitismo é essa perseguição sistemática que ele desempenhou aos judeus. Mas por que o termo semitismo? Nós vamos voltar um pouco na história. Não sei se você já leu alguma passagem sobre isso, até a própria Bíblia cita sobre isso também, porque o Noé da arca, esse mesmo, o Noé teve vários filhos e um desses filhos era chamado Sem. E, de acordo com a crença judaica, eles acreditam que são descendentes de Sem. Então, eles se autodenominam semitas, porque aí é a denominação do filho de Noé. Então, esse antissemitismo é porque Hitler era anti-judeu, ele era contra o grupo semita, que passou a ser morto nesses campos de concentração. Bom, a gente já sabe que Hitler, vocês ouvem falar muitas histórias a respeito deles, né? As crianças sempre têm muita curiosidade, mesmo antes de estudar a Segunda Guerra, de entender que figura foi essa.
Hitler foi um líder muito forte, ele teve o apoio, infelizmente, da população alemã, porque muitos não sabiam das atrocidades que ele iria cometer logo depois. Então, toda aquela característica do totalitarismo que vocês viram, de culto ao líder, de mudar os ensinos nas escolas, de perseguir opositores, tudo isso ele colocou em prática e com muita força, pelo desejo de transformar a Alemanha numa grande potência. Você até sabe também que todas as punições que a Alemanha sofreu no final da Segunda Guerra, ele vai desrespeitar praticamente todas, porque a produção de armas não vai parar, o número de soldados no exército vai continuar crescendo e daqui a pouco a Alemanha está pronta para uma Segunda Guerra Mundial. E então você percebe que Hitler não obedece essas cláusulas, né? Porque ele chega ao poder em 33, quando ele é escolhido como chanceler, e em 39 a Alemanha está pronta para uma guerra mundial, tá? Então, nessa videoaula de hoje, falamos apenas sobre Hitler e na próxima videoaula vamos falar dos próximos 2 líderes totalitários, que é Antônio Salazar e Francisco Franco, tá bom? Beijo e até mais!